Hoje nós iremos dar continuidade, então, aos seminários que foi iniciado nas outras aulas, né? Já foi falado o final da ditadura militar, o início da nova república, governo de Collor, governo de Itamar Franco, processo de impeachment também, Fernando Henrique Cardoso, Lula, e hoje nós iremos dar continuidade, então, aos demais presidentes da nova república. Só lembrando, quem já apresentou foi o João, o Hugo, quem mais? Quem mais apresentou? Quem apresentou Collor? Eu não anotei aqui. Está direto no sistema, o sistema está fechado. Alguém sabe? Oi? Eu acho que seu áudio tinha cortado tudo. Vocês não me ouviram? Eu não. Então tá. A tela estava... Eu já estou dando a nota direto no sistema, e na última aula, eu já dei a nota direto no sistema, o sistema está fechado. Eu só lembro que o último que apresentou foi o João e o Hugo. Quem apresentou sobre Fernando Collor? A Letícia, professora. A Letícia e quem mais? Acho que Collor foi só ela. Tá, então vamos dar continuidade, então? Hoje a Bianca. Vamos lá, Bianca. Quem que é o próximo? Quem que é Fernando? Professora, não sou eu, não. Eu já apresentei em Fernando Henrique Cardoso. Ah, Bianca foi Fernando Henrique Cardoso? Tá. A Letícia... A Isa e daí falta o Vinícius. Ok, então. A Letícia falou que está esperando você aceitar ela para entrar. Já aceitei. Hoje, quem que vai apresentar hoje? Eu e o Vinícius. Isso, vamos lá, então? Tá. Ô, Pro, libera para compartilhar a tela, que a Lê vai compartilhar para mim, porque o arquivo do jeito que eu baixei não dava. Aí ela vai passando para mim, tá? Mandei para ela. Depois eu te mando no seu WhatsApp. Deu? Olha aí, Lê, se deu. Deu. Peraí, que ele tá carregando. Sim. Foi? Foi. Bom, eu vou falar sobre o governo de Michel Temer hoje e suas principais características. Pode passar, Lê. Um pouco da biografia dele. Michel Miguel Elias Temer Lulia nasceu no dia 23 de setembro de 1940 na cidade de Tietê, em São Paulo. E com 75 anos, ele foi a pessoa mais velha a assumir o cargo de presidente do Brasil. Ele é filho de libaneses, que são adeptos da igreja maronita. Porém, ele já foi membro da maçonaria e é católico. É casado com Marcela Temer desde 2003, sendo esse seu terceiro casamento. E também tem 5 filhos, 3 filhas do primeiro casamento e um filho decorrente de um relacionamento com uma jornalista, que deu origem ao Eduardo. E um filho com a Marcela Temer, que é o Michel Miguel Elias Temer Lulia Filho, conhecido como Michelzinho. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a carreira política dele. Ele é filiado do PMDB, que é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, desde 1981, sendo que ele assumiu a liderança desse partido em 95. Aí ele foi eleito 2 vezes como vice da presidenta Dilma, em 2010 e em 2014, até que essa ligação começou a enfraquecer. E aí, no final do segundo mandato, juntos, ele escreveu uma carta para Dilma reclamando de ser excluído das decisões do governo. Essa carta foi divulgada para a imprensa, o que causou um grande impacto, né, na vida da população e também dos 2 partidos, porque mostrava um certo enfraquecimento no governo em geral. Pode passar. Em 2 de dezembro de 2015, o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha,
abriu um processo de impeachment contra Dilma e em março de 2016 o PMDB rompeu com o PT. Lembrando que o PMDB era lá o partido dele. E aí, em 12 de maio de 2016, o Temer assumiu de forma interina, ou seja, ainda não era oficial, o cargo da presidente da República do Brasil. Em 31 de agosto, toma posse como presidente da República do Brasil. Então, 12 de maio foi quando ele assumiu como interino, e dia 31 de agosto, quando ele foi oficialmente proclamado presidente do Brasil. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho do governo dele em geral, se foi bom, se foi ruim, as propostas dele. Ali eu coloquei uma informação assim que foi bem relevante, bem comentada nas mídias, que nos 2 anos de governo dele, né, que ele não ficou muito tempo, ele enfrentou uma série de desafios políticos e econômicos, e ele foi o presidente que pior foi avaliado na visão do brasileiro, com índice de só 6% de popularidade. Pode passar. No período compreendido entre 12 de maio e 31 de agosto de 2016, Temer assumiu o governo do Brasil como presidente interino. Ele foi o número 37 de presidente do Brasil, de 31 de agosto de 2016 até 31 de dezembro de 2018. Então, ele não ficou muito tempo, então também não deu tempo para ele fazer muitas coisas. Aí, sobre a economia. As taxas de juros caíram de 14,6% em maio de 2016 para 8,8% ao ano. Por sua vez, a inflação também diminuiu no mesmo período de 9,32%. Então, a economia ele foi até que bom se for analisar. Pode passar. Sobre o desemprego. A taxa de desemprego em maio de 2016 subiu de 11,3% para 13,7%. Porém, isso não significa 13,7 milhões de pessoas, quer dizer, isso significa 13,7 milhões de pessoas sem emprego. Então, foi uma fase muito difícil para o Brasil. Ali do lado eu até coloquei uma charge, que foi uma das que viralizaram na época. Pode passar. Sobre a intervenção, foi uma intervenção federal, no Rio de Janeiro, que durante o governo Temer, o governo do estado do Rio de Janeiro pediu ajuda ao governo federal para tentar solucionar os problemas mais graves decorridos da falência do estado e da convulsão social. Aí ali do lado tem uma foto do Temer, assinando aí essa intervenção federal do Rio de Janeiro. Pode passar. Ali tem as 4 medidas, que também é conhecido como as 4 medidas mais polêmicas do governo Temer. Muita gente concordou, muita gente discordou, e eu vou falar um pouquinho do que foi cada uma. A primeira foi o teto de gastos públicos, uma das mais polêmicas, que foi uma solução assim bem radical para controlar a despesa, onde ele estabeleceu um limite para o crescimento dos gastos. Ela foi amplamente criticada pelos que entendiam que essa medida representaria perda de recursos para as áreas prioritárias, como a saúde e a educação. Então, eles acharam que ele fazendo isso, a saúde, a educação e a economia, num total, sofreria, porque estaria muito, muito limitado. A segunda medida é a reforma do ensino médio, que elas envolviam um aumento na carga horária para implementar o ensino integral, além da divisão do ensino em 2 fases. A primeira seria com conteúdos obrigatórios, que ocuparia 60% da carga horária, e a segunda seria os itinerários formativos, que ocuparia os 40% restantes. A terceira, que talvez a mais polêmica de todas na época, acho que todo mundo lembra, que foi a reforma da Previdência, que tornava muito mais rigoroso as condições para o trabalhador brasileiro se aposentar. Idade mínima de 65 anos para homens e mulheres e tempo mínimo de contribuição de 25 anos e 49 anos de contribuição. Na época foi uma grande polêmica, acabou que não aconteceu essa reforma, mas aconteceu uma outra, não essa, mas com algumas alterações. E a última é a reforma trabalhista, que privilegia as negociações coletivas em detrimento da legislação, como férias, jornadas de trabalho, intervalos e teletrabalho. Então, para dar mais direitos ao trabalhador. Pode passar.
Aí o fim do governo dele, né, foi ruim ou péssimo para 74% da população, de acordo com as pesquisas, né, deles, sendo bom ou ótimo para somente 5%. O governo Michel Temer chega ao fim como o mais impopular desde a redemocratização em 85, e marcado por escândalos, denúncias contra o próprio presidente e também por reformas aprovadas no Congresso. Em 1º de janeiro de 2019, encerrou-se o governo de Michel Temer, sucedido pelo militar reformado Jair Bolsonaro. Pode passar. Aí eu vou falar um pouco da prisão dele, que foi depois que ele saiu do governo, foi em março de 2019, né, pela Operação Lava Jato. Porém, ele teve a prisão suspensa porque eles alegaram, né, que ele não tinha sido avisado previamente, a família dele não tinha sido avisado dessa prisão, então ele foi suspenso. E o que levou ele à prisão, né, era referente à acusação de desvio de verbas da usina Angra 3, né, lavagem de dinheiro e corrupção, e esse processo temporariamente suspenso. Além desse processo, tramitam mais 2 processos contra Temer, que é a acusação de participar em organização criminosa e a corrupção na empresa eletronuclear. Pode passar. É isso, Pro. Tentei resumir os pontos principais, até porque ele não ficou tanto tempo no governo, mas eu acho que deu para entender bem um pouco do governo dele. Ok. Beleza, então. Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Não, Pro. Não? Então, vamos só recapitular um pouquinho. Desculpa, eu estou respondendo aqui, fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Então, o governo Temer, quem que apresentou? Foi a Isadora, né? Isso. Só você, Isadora, vai apresentar o Temer? Só, Pro. Aí tá faltando o Vinícius, ele ia apresentar o Bolsonaro. Tá. Então, eu vou... Fica para próximo, Vinícius? Ou vocês querem que eu... Ou vocês acham que Tenta mandar uma mensagem, Pro. que nós podemos continuar o conteúdo e ele fica daí sem a nota? Porque Pro, você... eu acho que ele nem fez. Pois é, né? Mas ele está sabendo, sim. Ele está sabendo do Manda- cenário. Não seria melhor a gente mandar uma mensagem, sei lá? As pessoas têm que ter responsabilidade em relação às suas atividades, gente. Por quê? Ele tem acesso à internet, ele sabe que nós estamos fazendo o trabalho, assim como a Sumaia também. Então, assim, fica difícil, complicado, porque nós temos que ter responsabilidade em relação a... Esse é o trabalho de vocês, né? A escola e... Enfim. Quem quiser mandar uma mensagem para ele, pode ficar à vontade. Eu não irei mandar. Pode continuar com o conteúdo, então, Pro, por Isso. enquanto. Então, eu vou continuar só com o conteúdo, recapitulando ali, então. Uma das principais, né, uma das principais características do governo Temer, então, né, de 2016 a 2018, Temer assumiu, né, interinamente, né, até o julgamento do Senado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e o Brasil sediou, né, em agosto, setembro, os Jogos Olímpicos, teve os Jogos Paralímpicos em 2016, temos também a aprovação do impeachment da Dilma, né, com 61 votos favoráveis contra 20 contrários, e ele é empossado, então, presidente da República em 2016. Daí nós temos ali a característica dele,
foi definido pelo próprio Temer, que definiu o governo dele como reformista. Então, ele vai ter o apoio do Congresso Nacional para produzir uma agenda, né, de reformas até então polêmicas, né, que é o teto de gastos públicos, reforma do ensino médio, reforma trabalhista e reforma da Previdência. Como a colega de vocês foi bem enfática, tá? E eu parabenizo por trazer essas informações para a gente. E também temos, também como característica, a intervenção federal em Roraima, né? Também sucesso no controle da inflação, né? Porém, manteve a taxa alta de desemprego. E também ali nós temos ali novos escândalos, né? De corrupção, e enfim. E ocorreu, então, um aumento da violência também. Nós temos ali um grande aumento da violência e intervenção, né, militar. E o próximo tema, Jair Bolsonaro, eu peguei a fonte na internet, tá? No Wikipédia, porque não tem na apostila de vocês ainda, mas é interessante a gente saber, né? Que assumiu o governo em 2019 e está previsto até dezembro de 2022. E iniciou o seu governo com a transição do governo Temer, né? Quem é Jair Messias Bolsonaro? Ele é um militar da reserva, né? Membro do até então era do PSL, agora sem partido, e ele é o 38º presidente do Brasil. Foi eleito com 55,13% dos votos válidos, né? E derrotou o Fernando Haddad, né? Com 44% dos votos. Então, quais são as características aqui principais? Vamos lá. Então, ele tem 22 ministérios, né? Que mais? 7 a mais do que foi prometido, né? Também, desses 16 ficam na esplanada dos ministérios, 4 ficam no Palácio do Planalto. Temos a Advocacia Geral da União, Banco Central, são as pastas transitórias, né? Que devem perder status nos próximos meses. Quais as outras informações que eu obtive aqui? No primeiro ano do governo, então, foi marcado pelo encaminhamento do Congresso, a reforma da Previdência, né, com mudanças em relação ao governo anterior. A economia chefiada por Paulo Guedes, então começa a dar sinais de recuperação, né, com a taxa de desemprego caindo para 11%, né, que foi no final do ano passado. Daí nós temos ali o crescimento do PIB, 11%, né, no ano da gestão, porém o crescimento não dura muito. E por quê? Por causa do enfrentamento do vírus. Então, nesse meio tempo, o governo vai encaminhar também a reforma tributária e a reforma administrativa, além de medidas do combate ao vírus, né, como auxílio emergencial, né, e as medidas de socorro aos estados e municípios. No campo do país, assim, houve, no campo da infraestrutura, o país tem um orçamento restrito a 5,3 bilhões em 2020, e o governo lançou o programa ProInfra, com o objetivo de alavancar os investimentos privados em infraestrutura do país. Com o quê? Com a concessão de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e linhas de transmissão. Então, nós temos ali, para fechar, então, a cronologia da Sexta República. Em 1985, José Sarney, né, vai assumir a presidência. Depois de 21 de abril, morre o presidente Tancredo Neves. Daí é criado o Parque Nacional da Chapada Diamantina também, e também são realizadas as primeiras eleições diretas para prefeito, isso em 1985.
1986, nós temos ali o lançamento do Plano Cruzado pelo presidente Sarney. O Congresso aprova também em 86 o Plano Cruzado. Temos características, algumas curiosidades, né? Como a Volkswagen anuncia, por exemplo, como foi investido uma massiva vinda da indústria das multinacionais para o Brasil. Nós temos ali uma intensificação, né, da produção. E 87, outra característica de 87, então, instalada a 5ª Assembleia Nacional Constituinte. Temos também Ulisses Guimarães, eleito presidente da Assembleia Constituinte. Sarney anuncia o Plano Bresser, tá, em 87. E o que mais? Brasília também é declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. Em 88, nós temos o início da formação do Mercosul, né? Também outra característica a fundação do PSDB. Em 88, a Constituição Brasileira é aprovada. Em 88, nós temos também a promulgação, né, da Constituição de 88, que é a 7ª Constituição do Brasil. Também temos, já falei já do Mercosul em 88. Em 89, como característica principal de 89, é lançado o Plano Verão, o Cruzado Novo, tá? Nova moeda. Então, nós temos aí, no final da década de 80, uma instabilidade econômica muito grande. E em 89, então, ocorreu o segundo turno, as eleições presidenciais, e entra Fernando Collor de Mello, que vai concorrer, né, com Luiz Inácio Lula da Silva, e ganha por 35 milhões de votos contra 31. Em 90, nós temos ali, então, Collor, né, como toma posse, né, como o 32º presidente da República. Ele instala o Plano Collor, né, o Congresso aprovou o Plano Collor. Temos também é importante destacar, tá, gente? Foi em 90 que foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá, o ECA. Em 90 também foi descoberto um cemitério secreto das vítimas da ditadura militar, lá em São Paulo. E o que mais? Eu anotei tudo aqui. 91, nós temos o lançamento do Plano Collor, entra em vigor a defesa do consumidor, é lançado o Tratado de Assunção, né, assinado entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, né, que é com a criação do Mercosul. O que mais? Dentre as características de 92, nós temos o afastamento temporário, né, de Fernando Collor de Mello, e Itamar Franco vai assumir a presidência do Brasil. Ele foi afastado pelo impeachment e pelo movimento de caras pintadas. Em 93, então, é realizado um plebiscito, tá? E também, em 93 também ocorre, uma das características do Brasil, ocorre a chacina do Candelária. A moeda brasileira passa do Cruzeiro Real, né, também. É fundado, Fernando Henrique Cardoso vai anunciar, então, um programa, né, chamado Plano FHC, vai criar o URV, a Unidade Real de Valor, né, e depois o real, né, a nossa moeda atual. Em 94, nós temos ali Fernando Henrique Cardoso, que vai ser eleito presidente, né, do Brasil. E em 95, ele se tornou, então, presidente da República. Ele tomou posse. 94 foi as eleições, em 95 ele tomou posse. 96, as características principais. Que mais? Dentre as características, nós temos ali... Eu estou pegando a cronologia, tá, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo?
Pessoal, Sim, Pro. eu só Sim. estou fazendo uma cronologia dos principais acontecimentos, tá? Só para a gente resumir. Não levem por zoação, mas em 96, a fonte tá, Wikipédia, tá bom? A cidade mineira de Varginha, supostamente ela foi visitada por extraterrestres. Nós temos ali também a maior invasão de terras, né, na fazenda Macaxeira, no Pará, pelo MST. Temos o massacre de Eldorado de Carajás, né? Também temos a menor temperatura registrada no Brasil, lá em Santa Catarina. Outra característica, o governo brasileiro vai sancionar a lei que proíbe o fumo em ambientes fechados, tá? E também vai ocorrer o primeiro turno das eleições municipais. Também temos o voo da TAM, né, que caiu no aeroporto de Congonhas, matando 99 pessoas. Em 97, nós temos ali algumas características irrelevantes aqui, mas nós temos 98, desabamento do edifício Palace, eleição presidencial 98, Fernando Henrique Cardoso, ele é derrotado no primeiro turno, aliás, é reeleito no primeiro turno, tá? E depois, em 99, como característica, vai ocorrer vários boicotes, o Ministério da Defesa vai ser criado. Em 2001, nós temos algumas características, né? A suspensão da importação da carne bovina, vários escândalos de corrupção, algumas reformas ocorridas no governo de Fernando Henrique Cardoso. Que mais? 2002, algumas características ligadas ao futebol, né? Nós temos aí, e também a eleição, né, de Lula, né, venceu o segundo turno. E 2003, nós temos como característica a posse, então, do Lula, terceiro Fórum Mundial que é aberto em Porto Alegre, implantação do Fome Zero, José Sarney eleito presidente do Senado, o salário mínimo era R$ 240, tá? É aprovado o Estatuto do Idoso também, e também entrou em vigor o horário de verão, e também entra em vigor o Estatuto do Desarmamento. Em 2004, na cronologia, nós temos alguns escândalos de corrupção, seleção brasileira, campeão do vôlei mundial, o Tribunal Superior Eleitoral caça o mandato do governador de Roraima, ocorre primeiro turno em 2004 para eleições municipais. E também ocorre a lei das falências no Congresso Nacional. 2005, como característica, uma quadrilha, né, vai ser presa lá no banco, vão assaltar o Banco Central de Fortaleza. Nós temos a cassação do deputado federal Roberto Jefferson. É realizado, então, o referendo sobre a proibição e comercialização de armas de fogo. E a Câmara aprova a cassação do mandato federal José Dirceu, envolvido nos escândalos de corrupção, mensalão. 2006, nós temos algumas características aqui, fala algumas questões assim, não vamos falar irrelevantes, mas algumas visitas internacionais do Brasil, enfim. Que mais? E depois nós temos inícios de escândalos de cartões corporativos,
Alguma pergunta, gente, sobre essa ordem cronológica aqui? Vocês podem acompanhar lá no Wikipédia, tá? A cronologia da Sexta República. Alguma questão mais assim, importante para a gente estar trazendo à tona, gente? Acho que não, Pro. Não? Ficou alguma dúvida? Da minha parte, não. Bianca, Também não. Letícia, Mel, Hugo, Não, Pro. querem fazer algum comentário? Acho que não, Pro. Beleza, então. Pessoal, na página 32, nós temos ali um texto destacando as características da sociedade e cultura. Então, nós temos ali na década de 80, como ocorreu a abertura, né, política, ainda existia um pouco dos resquícios da ditadura, mas aos poucos foi dando espaço, então, a um debate, né, de liberdade, de expressão e expressão, né, e ao fim da censura, então a televisão vai passar a exibir programas, né, que até então vão chocar as pessoas mais velhas, né, é um rompimento aí das questões tradicionais com as questões mais liberais, e, na verdade, as pessoas estavam acostumadas a ter a ideia da moral e dos bons costumes, então os meios de comunicação as novelas vai trazer, então, um diálogo mais aberto, trazendo questões reflexivas ligadas à cultura, à política, à economia, e também as questões artísticas vai florescer no sentido de contestar a ditadura militar, a música vai aparecer, vai ter, então, vai abrir um terreno fértil para a música, então surge aí na década de 80 várias bandas, né? Principalmente o rock que vai quebrar com as estruturas e vai entrar aí com tudo para quebrar com a estrutura tradicional que até então era proibido, era negado, né? Muitas músicas eram censuradas, e aí na década de 80 vai surgir, então, uma série de bandas como Blitz, Paralamas do Sucesso, Titãs, enfim, Kid de Abelha, então, várias bandas, né? Raul Seixas, enfim. Nós temos aí, dá para a gente fazer até uma pesquisa, muitas bandas surgiram aí para contestar, então, tudo o que foi vivido durante a ditadura militar. Outras características que a apostila de vocês traz como informações são as reivindicações que ocorreram nos anos 2000. Então, nós temos ali muitas reivindicações que até hoje são criticadas pela esquerda, né? Porque houve tantas reivindicações e por passagem de ônibus, né? Aumento de 20 centavos a passagem de ônibus. Então, a própria apostila de vocês traz essa reflexão, né? Porque hoje, diante de tantas polêmicas, de tantas questões, as reivindicações e as manifestações não estão ocorrendo. Então, tem até uma pesquisa, né, para vocês pesquisarem materiais e reportagens sobre as manifestações e movimentos que estejam ocorrendo no país, né, hoje. Então, nós temos aí poucas reivindicações, poucas manifestações. Por quê, né? Por que não está ocorrendo reivindicações? Sendo que temos muitas reivindicações para serem feitas hoje. Na página 32, essa conexão que o debate traz para vocês aqui do conteúdo de vocês. É importante vocês saberem, tá? Porque talvez isso possa cair no Enem. E na página 33, a página 35, tem uma série de atividades que eu gostaria que vocês fizessem. E na próxima aula, daí nós fazemos as correções. Beleza, gente? Você pode repetir por a página, por favor? Página 33 a 35. Tá, obrigada, Pro. De nada. Mais alguma questão, pessoal?
De mim, não. Da minha parte, não. Podemos encerrar a aula, então? Pode sim, Pro. Podemos encerrar a aula, então? Sim. Sim. Então tá ok, gente. Tenham um bom dia, fiquem com Deus, se cuidem, se protejam. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Pro. Beijo. Tchau.